é traqueamento? Esse termo é bem comum nas rodas de conversa de marketing digital, mas ainda gera bastante dúvida e deixa várias pessoas confusas. Então, se você usa o marketing digital e tráfego pago para vender pela internet e ainda não entende exatamente o que é o traqueamento, qual que é a sua função e por que ele é tão importante dentro da sua estratégia de marketing digital, fica aqui que hoje você vai entender de uma vez por todas. Eu vou te explicar de uma maneira simples e prática o que é o traqueamento, por que ele é um dos pontos-chave dentro da sua estratégia digital e como ele pode te ajudar a vender mais gastando menos. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, eu sou a Dani e aqui você aprende como usar as estratégias de traqueamento avançado, análise de dados e data-driven marketing para ter um marketing muito mais inteligente e muito mais lucrativo. Então, se faz sentido para você, já clica aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve que toda semana tem vídeo novo. Vamos lá então, o que é traqueamento? Traqueamento, como o próprio nome sugere, é o ato de a gente acompanhar e rastrear a jornada dos usuários em páginas, sites e aplicativos. É através do traqueamento que a gente vai conseguir responder perguntas como: quantas pessoas acessaram o meu site, quem são essas pessoas, por onde elas chegaram no meu site, quais ações elas executaram dentro dessa página, enfim, é através do traqueamento que a gente consegue fazer isso. Eu costumo falar para os meus clientes que o traqueamento é importante para que a gente consiga fazer estratégias do tipo: eu entrei e eu pesquisei sobre tênis, eu pesquisei geladeira, eu pesquisei televisão. E aí, magicamente, começam a aparecer várias geladeiras, várias televisões e vários tênis para mim. Por que isso acontece? Isso acontece por conta do traqueamento, porque é através do traqueamento que a gente consegue rastrear todas essas informações, compartilhar com as plataformas, e quando a gente compartilha essas informações com a plataforma, ela usa todo o poder de inteligência do algoritmo para começar a entender, qual que é o comportamento que a gente tem, o que a gente está buscando, quais são os nossos interesses, e usa tudo isso para mostrar o anúncio certo para a pessoa certa no momento certo. Então, essa é a função do traqueamento. Pensa comigo, vamos supor que você tivesse um negócio físico, uma loja física. Se você tivesse uma câmera, ou até mesmo se você ficasse naquele lugar com o papel de observar o que as pessoas estão fazendo, você ia saber quantas pessoas entraram dentro da tua loja, quais foram os produtos da vitrine que chamaram a atenção, fizeram aquela pessoa parar, aquela pessoa entrar na tua loja, quais produtos ela colocou na sacola, que ela levou por provador, depois quais ela comprou, quantas vendas você fez por dia. Você conseguiria saber tudo isso através de uma câmera ou de uma observação. Dentro da internet é o traqueamento que é responsável por isso, porque é o traqueamento que vai permitir que você colete todas essas informações, mesmo que você não esteja lá do outro lado da tela, para saber qual que é o comportamento que a pessoa está tendo dentro do teu site, dentro das tuas páginas ou dos seus aplicativos. Dito isso, quando você monta uma estrutura de traqueamento, você passa a conseguir acompanhar tudo o que acontece dentro do seu site, dentro das suas páginas. Você sabe quantas pessoas acessaram, em que momento elas acessaram, quais páginas elas visitaram, o que elas fizeram quando elas acessaram essas páginas, então quais botões, quais links elas clicaram, quais vídeos elas assistiram, se elas se cadastraram, se elas abandonaram o carrinho, se elas fizeram uma compra, enfim, você começa a acompanhar tudo o que acontece. E uma vez que você tem esses dados em mãos, você tem diversos benefícios. O primeiro, já mencionei aqui brevemente, é a questão de você usar isso para munir as plataformas de anúncios sobre o comportamento das pessoas, falar para elas o que está acontecendo e, consequentemente, melhorar os seus anúncios. Então, você fornece inteligência para as plataformas como Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, enfim, você fornece esses dados para a plataforma para ajudar ela a mostrar os seus anúncios para as pessoas certas e converter mais com um CPA menor, ou seja, para você vender mais gastando menos. Esse é um dos principais pontos. Segundo ponto, você começa a ter clareza de tudo que está acontecendo dentro lá do teu site, dentro das suas páginas, e você consegue saber o impacto de cada estratégia que você está executando. Você consegue tanto medir o retorno financeiro disso, como entender o que está dando certo, o que não está dando certo, aonde você está perdendo as pessoas, Então, em que ponto do funil que você está perdendo essas pessoas, o que está acontecendo, aonde elas estão clicando, o que elas estão executando de fato. Isso vai dar muita clareza para que você consiga tomar melhores decisões e melhorar os seus resultados. Então, o traqueamento ele é fundamental para você ter um marketing que é inteligente, um marketing que é eficiente e que é lucrativo, obviamente, também. Tá, Dani, mas como é que funciona esse tal de traqueamento, então? Esse traqueamento é feito por meio de códigos, scripts, tags que são inseridos
serviços dentro do nosso site são responsáveis por fazer essa coleta de dados e mandar essas informações para que a gente consiga ver o comportamento dos usuários no Google Analytics, para que a gente consiga mandar isso para o Google Ads, para o Facebook Ads, para o TikTok Ads, para o LinkedIn Ads, e essa plataforma consiga usar esses dados para otimizar as nossas campanhas, para mostrar os nossos anúncios para as pessoas certas e assim por diante. Só que aqui mora um detalhe muito importante. Até pouco tempo atrás, a gente trabalhava o traqueamento basicamente utilizando uma tecnologia de cookies de terceiros. Eu não vou me estender muito sobre esse papo dos cookies, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando detalhadamente o que são os cookies e qual que é a diferença entre um cookie primário e um cookie de terceiro. Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição, depois você vai lá assistir, mas fica aqui comigo para você não perder a linha de raciocínio, beleza? Então, o que acontece? Resumidamente, um cookie de terceiro, ele é de terceiro porque tem um terceiro que coleta informação no meu site. Então, era o Facebook coletando informação no meu site, era o Google coletando informação no meu site. Era um terceiro que era responsável por essa coleta. Hoje em dia, como a gente está vivendo um cenário com o avanço de leis de privacidade, de proteção de dados, algumas coisas precisaram ser modificadas. E a principal delas é que agora a gente precisa trabalhar com tecnologias de cookies primários. Por que agora passa a ser primário? Porque agora quem é responsável por isso sou eu, a dona do site. Então, é o meu próprio site que coleta informação dentro do meu site e eu sou responsável por fazer o tratamento adequado desses dados e posteriormente fazer o envio lá para o Google Ads, para o Google Analytics, para o TikTok, para o Facebook, para qualquer outra plataforma que eu queira. Então, basicamente, é aí que entra o tal do traqueamento avançado. No traqueamento avançado, como a gente costuma dizer, a gente vai trabalhar não somente com aquela tecnologia que está ficando ultrapassada, que tende a morrer em algum momento, mas que ainda existe, que ainda funciona em partes, embora hoje, se você trabalhar somente com pixel, somente com a tag ali instalada pelo que a gente chama de lado web, que trabalha com esses cookies de terceiros, você provavelmente não vai ter bons resultados com as suas campanhas. Então, se hoje você tem lá o seu pixel configurado direto lá na Hotmart, direto lá em qualquer outra plataforma, só colocando o código do pixel ali, não trabalha com API de conversões, ou às vezes até mesmo, tem API de conversões nessas integrações nativas, mas percebe que os seus resultados de campanhas não estão legais, que às vezes o gerenciador não marca da forma correta, ou que o seu custo aumentou muito provavelmente você já está sofrendo os impactos desses bloqueios que acontecem por conta de LGPD e GDPR. E como que você resolve isso? Você resolve isso através do traqueamento avançado. Mas Dani, o que é o traqueamento avançado? O traqueamento avançado é quando a gente faz isso que eu acabei de te falar, é quando a gente passa a ser responsável por fazer toda essa coleta, tratamento e envio dos dados. Para isso, a gente vai ter uma estrutura que ela é um pouco diferente. Como que funciona essa estrutura? Essa estrutura vai continuar tendo todo aquele lado da web, então eu vou continuar instalando o pixel no meu site, eu vou continuar instalando tudo, mas agora também vou trabalhar com uma tecnologia de servidor, ou seja, quem vai fazer esse envio não é mais aqueles cookies, que são os arquivos que estão sendo bloqueados. Agora, eu tenho um servidor que tem uma comunicação direta com a plataforma. Então, o meu site, ele faz essa coleta de dados, eu faço isso. Aqui, eu recomendo que você faça isso através do Google Tag Manager, embora tenham plataformas que prometam isso, mas eu não vou entrar nesse papo, isso fica para um outro vídeo. Aqui, vamos falar de GTM, vamos falar aqui, de como que a gente faz essa estrutura dentro de casa, ou seja, você mesmo tendo a sua própria estrutura. Então você vai ter o Google Tag Manager, que nada mais é do que uma plataforma que deixa você instalar os códigos de uma forma um pouco mais fácil, de uma forma um pouco mais amigável, sem depender muito de código. E aí dentro desse GTM, do Google Tag Manager, você vai fazer a coleta de todos esses dados dentro do seu site, você vai fazer o tratamento e você vai ter um servidor seu. Então sabe como você tem o seu Google Drive aí? É mais ou menos isso, só que é o Google Drive do seu site. Ele tem um servidor que está na nuvem, como se fosse o nosso Google Drive, como se fosse o nosso Dropbox, só que ele é do nosso site. E esse servidor vai ser responsável por fazer essa coleta de dados dentro do meu site, por fazer o armazenamento, o tratamento e o envio. Então agora a gente vai ter dois softwares se comunicando diretamente. Então o meu servidor, ele vai usar uma tecnologia de API, por isso que a gente fala, de APIs de conversões, conversões otimizadas e tudo mais. Ele vai usar uma tecnologia de API, ou seja, sistema conversando com o sistema,
é basicamente isso, para mandar essas informações. Isso garante que essas informações sejam enviadas, garante que essas informações não sejam perdidas por conta dos bloqueios que a gente sofre. Então, basicamente, o que acontece? O traqueamento, ele é responsável por fazer toda essa coleta para você entender tudo o que acontece no seu site, como eu já disse, né, para você conseguir rastrear, acompanhar a jornada das pessoas no seu site. E hoje esse traqueamento precisa ser o que a gente chama de traqueamento avançado, porque ele precisa trabalhar com essas tecnologias que a gente chama de back-end, vamos colocar assim, né, que são tecnologias de servidor para que você não perca as informações. De forma simples é isso. Você tinha um traqueamento que antes a responsabilidade por coletar esse dado era basicamente das plataformas, então você terceirizava essa responsabilidade, você deixava por conta dos terceiros, do Facebook, do Google, do TikTok, enfim, de qualquer plataforma, e agora você trouxe essa responsabilidade para você. Você passa a ser responsável por fazer essa coleta de dados e vai usar o seu servidor, que pensa nele como se fosse o Google Drive do seu site, vamos colocar assim. Esse seu servidor vai ser responsável por fazer essa comunicação e chegar e falar assim: ô Meta, ó, a pessoa que entrou no seu site, ô Google, vem aqui, ó, essa pessoa abandonou o carrinho, essa da outra aqui comprou, ó, vamos analisar qual que é o comportamento dessas pessoas, ó, foi a Dani, ela mora em São Paulo, ela tem 29 anos, tá? Enfim, vai ter algumas informações lá, você não vai ter todas as informações, mas eu não vou entrar nesse nível de detalhe, mas você vai chegar e você vai falar isso para as plataformas, né? Você vai informar as plataformas sobre quem são essas pessoas que estão acessando o seu site, o que elas estão fazendo no seu site, e isso vai te ajudar a ter muito mais clareza do que está dando certo, do que não está dando certo, e vai ajudar você a deixar o algoritmo das suas campanhas super inteligentes para você vender mais e gastar menos. Então é isso, espero que você tenha entendido de uma vez por todas o que é o traqueamento e por que ele é tão importante dentro da sua estratégia. Se você ainda não tem um bom traqueamento ou se você ainda nem estava olhando para isso, coloca isso no seu radar, porque eu tenho certeza que ele pode modificar o jogo do seu negócio e multiplicar o seu resultado em diversas vezes. Se você quer dominar um pouco mais dessa área, se você quer implementar isso da forma correta, como eu te expliquei aqui no vídeo, fazendo todo esse tratamento de dados, trabalhando com cookies primários, tecnologia de servidor, de API de conversões, eu tenho um convite para te fazer. Clica aqui no primeiro link da descrição para conhecer o meu método marqueteiro Data Driven. Lá você vai entender tudo passo a passo, como que você faz uma boa estrutura de traqueamento, desde a criação das contas, então mesmo que você não conheça nada, toda a parte da web que eu mencionei, que ela ainda é importante, embora ela não seja mais suficiente sozinha, e como que você faz toda essa parte de lado do servidor e API de conversões também. Além disso, você aprende a coletar dados, você aprende a criar dashboards automatizados e analisar os seus dados para tomar melhores decisões e escalar os seus resultados no digital. Então, se faz sentido para você, clica aqui no primeiro link da descrição. E se esse vídeo gerou valor para você, a única coisa que eu te peço é deixa o seu like aqui, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo, beleza? Semana que vem tem mais.